Nesse vídeo nós vamos fazer, a pedido, uma lâmpada de LED de 12 volts. Então eu recebi algumas solicitações de criar uma lâmpada de 12 volts. E como a gente acabou de comprar os LEDs de 0 a 75 watts, nós vamos usar esses LEDs para a lâmpada. Eu inicialmente usaria os LEDs de 1 watt, mas vamos usar esses aqui, que eu acho que é uma novidade interessante. Bom, para construir essa lâmpada é muito simples. Basta eu ligar o LED e o resistor. Por que eu não tenho outros componentes? Porque eu já estou trabalhando numa tensão mais baixa e já estou trabalhando em corrente contínua, não corrente alternada. Então não preciso nem de um diodo, nem de uma ponte retificadora, e nem de um resistor mais potente ou mesmo um capacitor para fazer a queda de tensão. Vamos olhar aqui na tela como ficaria o circuito. O circuito é muito simples. Talvez o circuito ideal fosse eu ligar um resistor para cada um dos LEDs. Mas o que acontece com isso? Eu ia acabar gastando muita energia em cima de um resistor, porque ele transforma a queda de tensão em calor. E eu tenho uma entrada de 12 volts. Então, como eu vou resolver essa questão? Eu vou colocar 3 LEDs em série. Então eu vou colocar os 3 LEDs em série, por quê? Porque 3 LEDs em série eu vou ter aproximadamente 9,6 volts que eles vão suportar. Para 12 volts não faltaria muito, então poderia usar um resistor mais baixo. Eu vou usar aqui um resistor de 68 ohms. Ele poderia ser um pouco mais baixo ainda, mas eu preferi usar um de 68 ohms para dar uma margem de segurança. Então eu vou colocar aqui o resistor de 68 ohms. Bom, e por que o resistor é 68 ohms? Isso é aquela regra que a gente já fez várias vezes o cálculo, né? Então eu calculo o quanto eu tenho de tensão sobre a corrente para saber a queda. Então se eu tenho 12 volts menos 9, na verdade menos 9,6 sobre 200, que é a quantidade de corrente que eu tenho em cada um desses LEDs. Então eu estou falando de 9,6 sobre 200. Isso vai dar um pouco menos do que 15 o resistor. Eu vou usar um de 68, ou seja, maior do que aquele desejado. É importante que nesse caso aqui eu tenha um resistor que não seja de 1/8 de watt. E, no mínimo de 1/4. Por quê? Porque se eu estou falando de 200 amperes e um de 1/4 de watt suporta 250 amperes. 1/4 de watt. 250 miliamperes, né? E na verdade o circuito é esse. Só que na verdade eu tenho 2 circuitos. Então, como eu vou trabalhar com 6 LEDs, eu vou simplesmente fazer 2 circuitos em paralelo.
E aí está o nosso circuito. Muito simples. 12 volts, passa por um resistor de 68 ohms, passa pelos 3 LEDs, sendo esses LEDs de 0,75 watts, ou seja, eles trabalham com 200 mA até terminar. Bom, mas eu não tenho LEDs de 0,75 amperes. O que muda? Muda basicamente só o resistor. Então, ao invés de eu usar um de 68 ohms, eu vou usar um de 220 ohms, se forem LEDs comuns. Então, atenção, 68 ohms é para LEDs de 200 mA. Vou usar o de 220 ohms se for LEDs de 20 mA, que são os LEDs comuns, LEDs brancos. Porque lembrem que o LED branco ele trabalha com 3.2 volts, enquanto o LED vermelho ou amarelo ele trabalha com 1.8 ou 1.9 volts. E isso faz diferença para calcular o resistor. E por que eu vou tão no limite do resistor? Por que eu não boto logo um resistor de 200, 300, 400 ohms? Porque aí eu perco a eficiência da lâmpada. A lâmpada vai ficar mais fraca. Talvez a tela tenha uma durabilidade um pouco maior, mas ficando mais fraca ela ilumina menos, e não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é ter uma boa iluminação. Então nós vamos fazer exatamente isso. Esse projeto nós vamos colocar agora primeiro numa protoboard para poder testar a luminosidade das lâmpadas. Então vamos lá. Nós vamos testar um dos circuitos, botando os 3 em série. Botei 3 LEDs em série. Agora eu vou pegar um dos resistores e já vou ligar o lado positivo através do resistor. Essa é a ligação que vai estar dentro dessa lâmpada. Só que como a gente está falando de 6 LEDs, eu vou ter 2 circuitos desses dentro da lâmpada. 2 circuitos em paralelo. Vamos fazer a ligação para ver como é que fica a luminosidade dela. Como eu já tinha mostrado no outro vídeo, é um LED bastante forte. E como é que ficaria se fosse LEDs comuns? Então eu vou mostrar aqui só para vocês. 3 LEDs comuns, eu estou usando aqui de 5 mm, mas poderia também ser de 8 mm, sem problema nenhum. E vou usar um resistor de 220 ohms. E tá aí. Então assim funcionaria a nossa lâmpada, se vocês não acharem LEDs mais potentes, com LEDs comuns. Obviamente a iluminação dela é muito menor, porque eu estou trabalhando com muito menos corrente do que com esses LEDs aqui. Então ela fica uma iluminação bem mais fraca. Então essa é a base do nosso circuito. Vamos ligar de novo para ver. Então nosso circuito vai trabalhar sempre com um resistor e esses LEDs mais fortes. E como é que eu vou prender eles? Bom, eu vou botar de 3 em 3 nesse espaço. Por ser um LED de 8 mm, ele sobra um pouco. Então eu vou deixar ali para fora um pouquinho e vou prender com cola quente. Bom, e a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é colocar os LEDs aqui dentro. Qual é que é o problema que a gente tem? Esse LED é um pouco mais estreito do que o orifício. Ele é um LED de 8 mm, não de 10. Então ele acaba sobrando. Então eu decidi primeiro prender os LEDs aqui, para depois fazer a solda aqui dentro. Parece um pouco mais complicado para soldar aqui mais apertado,
Mas em compensação, eu não fico tendo que soldar exatamente na posição correta fora da caixinha. Então por isso que eu vou prender primeiro. Para prender, eu tenho que deixar o LED com um pequeno espaço para fora, para maximizar a iluminação dele. Então para isso eu preciso fazer um apoio aqui só para poder botar os LEDs todos. Eu vou usar esse pequeno isopor para poder ser o apoio aqui. Vou fazer um buraquinho nele, do tamanho, e largo dentro, e aí coloco os LEDs para depois preencher com cola quente e prender eles. Então, vocês não precisam usar o isopor, pode usar um papelão, pode usar qualquer coisa, até uma presilha se tiver. Então eu vou a esse trabalho agora. Concluímos a cola quente, como vocês viram aqui. Vamos ver como é que ficou. Ela ainda está um pouquinho úmida, está secando, mas ficou aí a nossa lâmpada. Houve uma pequena distorção aqui na hora de botar cola, etc, normal. Agora nós vamos pegar e fazer a solda sempre do positivo no negativo, do positivo no negativo, e eu vou ficar com duas perninhas para cima, que é positiva de um lado e negativa do outro. Isso de 3 em 3. Então esse é o trabalho que nós vamos fazer agora. Então sempre soldando a grande na pequena, a grande na pequena, eu fico com a pequena e a grande, que é a negativa e a positiva, de cada um dos lados. Então 3 e 3. 2 conjuntos. Depois nós vamos para a próxima parte. Então agora que eu dobrei já os pinos, nós vamos fazer a solda, fazendo a ligação. E depois recortando os excessos. Bom, agora foi feita a solda dos 4 pontos. E agora nós vamos cortar o excesso. Então o que nós temos aqui de excesso? Esses dois centrais nós não precisamos. E sobrou 4 pinos. Então cada um deles de um conjunto. Então positivo e negativo, positivo e negativo. Então esse positivo aqui agora eu vou soldar com esse resistor e esse positivo aqui com o segundo resistor. Então vou cortar um pouquinho a perna dele do resistor para fazer uma solda e ocupar menos espaço. A mesma coisa desse lado aqui. Na teoria, isso já está funcionando, né? Eu já tenho agora o meu positivo e negativo ligado. Então tenho o positivo e negativo de um lado e o positivo e negativo do outro, ligando em 12 volts. Então, nada melhor do que a gente fazer um teste para ver se os LEDs estão ligando.
Então eu ligo o positivo aqui e o negativo. Os 3 LEDs ligaram. Vamos ligar do outro lado. Os 3 LEDs ligaram. Então, a nossa ligação 12 volts já está funcionando. O que eu preciso agora é fazer a solda para o encaixe aqui. Bom, eu posso juntar esses 2 resistores para soldar no fio preto e esses 2 pequenos para soldar no fio vermelho. O cuidado é que eu tenho bastante contatos aqui dentro, então a melhor coisa a fazer agora é fazer isolar bem eles, fazer essa conexão aqui externa e deixar 2 fios sobrando, um fio para o negativo e um fio para o positivo, só eles, e o resto tudo isolado. Isso fica mais fácil depois para a gente fazer a conexão e o encaixe na lâmpada. Então o que eu vou usar agora são 2 pedaços de fios. Apesar de que aqui eu tenho o preto como a parte de baixo e o vermelho como a lateral, eu vou inverter, porque normalmente o positivo passa a ser o de baixo e o negativo a lateral. Agora que está tudo testado, engatado bem soldado, nós vamos, antes de soldar os fios, nós vamos preencher essa parte de baixo com cola quente para deixar ela isolada e com mais firme. Logo em seguida nós vamos soldar então o fio dos 2 negativos, vamos dobrar a resistência, ligar os positivos e aí sim soldar aqui na base. Lembrando que esta base ela tem um fusível, então vale a pena fazer um teste para ver se o fusível está funcionando bem. Então um teste de continuidade simples, vocês já sabem se o fusível funciona bem. Se estiver funcionando, ok. Se não tiver, vocês têm que tirar o fusível fora e fazer o fio direto. Então vamos fazer todo esse trabalho agora.
tá fios soldados, fechados. Eu vou dar uma lixadinha nos LEDs, porque caiu um pouco de cola aqui. E lixar os LEDs ajuda também a que a luminosidade do LED fique mais dispersivo. Então, vou dar uma pequena lixadinha para tirar um pouco dessa cola. Agora a gente testar. Vejo que os LEDs não ficaram muito retinhos um com o outro, porque como eles são pequenos, na hora de colar se soltaram um pouco, ficou isso. A gente tem que ter um pouco mais de cuidado do que eu tive aqui. Mas em termos de luminosidade isso até tem um benefício, né? Porque as luzes não ficam todas na mesma direção, elas chegam a criar um pouquinho mais de abrangência. Vou fazer aqui um último teste antes da gente colocar no bocal. Lembrando que positivo, negativo. Está aí a nossa lâmpada. Ok. Vamos colocar então no bocal e ver como é que fica a nossa lâmpada de 12 volts. Então aqui está o suporte da nossa lâmpada. Está ligado em 12 volts, então eu fiz uma ligação aqui numa fonte de 12 volts para poder testar. E diferente de uma corrente alternada que eu não tenho positivo e negativo, aqui eu tenho, porque eu estou falando de uma corrente contínua. Então eu estou usando sempre o positivo sendo a parte que encosta embaixo e o negativo a parte da lateral. Senão ela simplesmente não vai ligar. Então vamos fazer o teste. E está aí a nossa lâmpada. Ela ilumina bastante, mas é claro, ela é uma lâmpada que tem uma limitação. Nós estamos falando de uma lâmpada que vai estar trabalhando em torno de 4 watts, 4 watts e meio. Então ela é equivalente a uma lâmpada de LED de 4 watts, não vai ser mais do que isso. Que equivale mais ou menos a uma lâmpada fria de 7 a 9 watts. Antes que o pessoal reclame, vou fazer um teste aqui apagando todas as luzes, um teste no escuro. Algumas observações da lâmpada. Ela já está há bastante tempo ligada e ela não esquenta absolutamente nada. Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma tensão baixa. Os resistores eu estou usando de 1 watt, então eles suportam tranquilamente. Ela ilumina realmente bastante. Eu estou usando LEDs de 0 a 75 watts cada um e a iluminação dela é bastante interessante. Óbvio que não dá para deixar um quarto muito iluminado, mas uma luz ambiente ela suporta. Eu diria que 2 ou 3 lâmpadas dessas num ambiente ficaria ótimo. E antes que me perguntem, é muito caro, vale a pena? Eu não sei quanto custa uma lâmpada de 12 volts, mas é caro, sim, construir essa lâmpada. Eu não acho que se gaste menos do que 4 ou 5 reais.